Olá, sejam bem-vindos ao Credital, diretamente da nossa casa espírita. Hoje iremos falar sobre fraternidade, extraído do capítulo 15 do livro Fonte Viva, uma psicografia do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Fraternidade, palavra que é raiz, significa irmãos, frater. Implica dizer que todos nós somos irmãos no sentido que falamos de um Pai nosso e não de um Pai meu que estás nos céus. Além disso, quando falamos da palavra humildade, vem de humus, mostrando que todos nós somos filhos da terra e todos nós estamos nessa caminhada evolutiva. Dependemos uns dos outros para prosseguir espiritualmente. Emmanuel vai retirar uma frase do Evangelho de João que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas Emmanuel vai dizer, o Cristo nos ensinou a amarmos uns aos outros? Mas o que fizemos? Quando olhamos a retrospectiva histórica após o cristianismo, Emmanuel vai falar diversas questões para que possamos refletir. Por exemplo, o Cristo que falou amar ao próximo como a ti mesmo, acaba tendo o seu ensinamento uma versão completamente diferente, em que os homens começam a criar guerras fratricidas. Emmanuel vai dizer, como se fossem Caim e Abel lutando, irmãos lutando. Além disso, ele vai dizer das fogueiras, dos equipamentos de tortura que foram criados, em nome de Deus. Eu me pergunto, que Deus é esse que permite uma tortura? Que Deus é esse que permite o sofrimento alheio para uma suposta verdade? Evidentemente, quando nós vamos ler as Escrituras e o próprio caminho do Cristo, em nenhum momento ele é a favor da violência. Muito pelo contrário, ele vai falar da não violência, de oferecer a outra face, de amar o inimigo. E por que então permitimos que cruzadas e diversas guerras e atos bárbaros fosse permitido e gerasse tanto medo e pavor na humanidade? Porque nós temos uma questão que chama livre-arbítrio. E entendemos que quanto mais evoluímos, mais entendemos o sentimento de fraternidade. E no caminho espiritual não é diferente. Evoluir espiritualmente significa valorizar mais o nosso próximo. Não pode-se dizer espiritualizado aquele que continua conservando o egoísmo e o orgulho. Por isso que dizemos no Espiritismo que se reconhece o verdadeiro espírita pela força que ele faz para vencer as suas más inclinações. E acima de tudo, Kardec vai dizer, espíritas, instruí-vos, porque sem dúvida precisamos da questão do conhecimento, e, em segundo lugar, espíritas, amai-vos. Tudo isso faz com que nós possamos compreender que o que ocorreu lá atrás e que ainda, infelizmente, vemos atos desse tipo de barbaridade em nome da religião, tem uma palavra, o poder. E o Cristo nos disse que o seu reino não é deste mundo. E que o verdadeiro poder, a verdadeira riqueza, não são terrenas. A verdadeira riqueza é aquela que é a traça, que a ferrugem não consegue corromper. E no A Caminho da Luz, o livro também psicografado por Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, ele vai dizer que o problema dessa deturpação dos ensinamentos do Cristo foi quando o Estado e as instituições sociais se alinharam à questão religiosa. No entanto, a religião é para ser algo de foro íntimo, é para ser algo que está no nosso coração, e não algo externo como ferramenta de controle ou de poder, e tampouco eleger pessoas que são intérpretes da lei e que são determinantes no sentido de que está certo ou errado. Devemos lembrar que a nossa consciência é onde estão escritas as leis de Deus, como nos diz o Livro dos Espíritos, e, sobretudo, confiar a nossa intuição e a nossa sabedoria interna. E no livro Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, isso fica ainda mais claro quando Jesus, por volta do século XIV, vem visitar a Terra.
para ver como estava o seu evangelho, o desenvolvimento do seu evangelho no coração dos homens. Note, ele não foi ver como estava o evangelho a partir de quantas catedrais tinham sido construídas, de quão suntuosas e belas eram as catedrais, de quanto ouro estava ali sendo destinado. Ele não veio fazer isso. Ele veio entender o evangelho no coração dos homens, porque o evangelho é um caminho interno. O evangelho é algo que floresce em nossas almas. E em nenhum momento, quando falamos igreja, estamos nos referindo a catedrais e obras suntuosas. Porque igrejas antigamente eram agremiações dos cristãos que ali estavam juntos para poderem professar da mesma fé. Em nenhum momento, quando falamos igreja, estamos nos referindo a obras e catedrais suntuosas. Porque a igreja antigamente eram agremiações cristãs, onde eles estavam ali e proferiam da mesma fé. Então não podemos dizer que o cristianismo corrompeu a fraternidade, mas sim que os homens, através do seu poder e de sua cobiça, corromperam o cristianismo. Por isso que dizemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, com o espírito do Cristo, revivendo todas essas lições que temos em nossos corações. Emmanuel vai continuar, ele vai fazer esse recorte histórico e vai nos levar para o momento atual, dizendo que ainda hoje nós temos esses ambientes de trincheira, de animosidade, aonde? Em nossas mentes. É interessante notar que a guerra, quando se faz presente, primeiramente ela está dentro dos homens, das mulheres, dos seres humanos. Por esse motivo, quando vemos a declaração da Unesco, vai dizer que se a guerra começa na mente dos homens, as defesas da paz devem ser erguidas na mente dos homens. E esse é o verdadeiro caminho da religiosidade. Não existe verdadeira religiosidade se não desenvolve a fraternidade. Porque se estamos aqui para que, unidos, possamos entender o significado da palavra caridade. E mais no final, o Emmanuel vai dizer o que significa para ele a fraternidade pura e simples, quando ele vai falar amparar-nos mutuamente. Isso exige ação. Isso exige eu aprender a olhar o outro. Não apenas me colocar no lugar do outro, mas, a exemplo do bom samaritano, ser movido de íntima compaixão. É quando dois corações habitam em um só, como nos diz Platão sobre a amizade. É quando temos esse verdadeiro sentimento de irmandade, pois não há diferenciação. Todos nós estamos aqui e o Cristo nos ensinou, seja o mais pobre, o mais rico, seja na casa de Zaqueu, seja na casa de Pedro, seja quem for, seja o leproso, todos eles merecem misericórdia divina e são nossos irmãos queridos. Em segundo lugar, Emmanuel vai dizer, compreende. Parece fácil, mas a compreensão exige aceitação. Quando nós não aceitamos uma situação, aquilo cria uma resistência. E assim, criamos muros e bloqueios que vão cada vez mais se tornando barreiras e distâncias para o nosso próximo. A violência nada mais é do que um conflito que não foi transformado e se tornou cada vez mais profundo até se tornar a violência. É quando olhamos para o nosso próximo, mas não enxergamos a centelha divina. Enxergamos um objeto e não enxergamos a verdadeira fraternidade. E por último, sem o qual não existe verdadeira fraternidade, vem uma virtude que é muito importante: perdoar. Temos que aprender a perdoar. Se não existir perdão, como haverá fraternidade? Pois se eu estou me sentindo magoado, eu não consigo de fato olhar o outro, eu não consigo conviver com isso. E para encerrar, eu vou contar uma história a vocês.
de um professor que, para ensinar o significado do perdão e as consequências negativas da mágoa, fez uma proposta para os seus alunos. Ele disse: eu vou dar a vocês um saco onde vocês vão levar batatas. Cada vez que vocês não perdoarem, vocês terão que colocar uma batata nesse saco. Só que tem algumas regras. Em primeiro lugar, vocês não podem deixar de prestar atenção aonde ele está. Vocês não podem perder isso de jeito nenhum. O que significa dizer? Significa dizer que quando nós não perdoamos, quando nós estamos com mágoa, nós não conseguimos olhar ao nosso redor. Nós ficamos olhando aquilo tão fixo que o mundo está ocorrendo e várias questões estão acontecendo, mas nós não conseguimos olhar além. Além disso, os alunos começaram a perceber que com o tempo aquelas batatas começaram a apodrecer. E o odor era insuportável. As pessoas, inclusive, afastavam-se deles. Né? Porque da mesma forma que a gente faz essa analogia com o odor, as nossas energias, os nossos pensamentos, eles emitem frequências. É como se nós estivéssemos cada vez mais, como se fosse uma antena, atraindo ou também criando uma repulsa para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que devemos entender a potência dos nossos pensamentos, como André Luiz dizia, esse grande dínamo de energia que catalisa e que consegue fazer com que tenhamos diferentes ações e transformações em nossa existência. Então, diante de tudo isso, o Emmanuel vai dizer ao final, para compreendermos e para nunca nos esquecermos do amor, que o amor é o que realmente nos liberta e o que realmente nos aproxima enquanto fraternidade. E Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que a fraternidade é a pedra angular dessa nova era social. Ou seja, se quisermos construir o reino dos céus aqui na Terra, se quisermos vivenciar esse mundo de regeneração, devemos sempre lembrar da fraternidade. Então envio aqui o meu abraço fraternal e que possamos, nesse período que estamos vivendo, desenvolver ainda mais a importância de nos olharmos e entendermos que somos todos um e somos interdependentes. Que a paz do nosso Mestre esteja convosco. Que assim seja, graças a Deus.